Oi meninas, eu sou a Angélica Alves, a sua blogueira, e hoje o Maqui Fala tem um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre transição capilar. Isso mesmo, eu já passei desde 2016 que eu não aliso mais meu cabelo. E eu sei que você que está pensando, ai, faço transição, não faço, o que vem pela frente, esse vídeo é para você. Então vem comigo. Vamos começar do começo. A relação do meu cabelo na minha infância. Então, meu pai era negro, minha mãe é branca, então o cabelo dele era crespo, o dela liso. E o meu saiu um cacheado, meio às vezes ondulado. E quando criança, eu nem entendia isso, né? Porque a minha família, eu tenho mais contato com a família por parte da minha mãe, e todo mundo tinha cabelo liso. E minha mãe, um cabelo liso escorrido, tadinha, não sabia direito como tratar, porque naquela época não se falava sobre finalização, não se falava muito sobre como cuidar do cabelo cacheado. E então assim: "Ah, minha filha, tem que pentear o cabelo seco", então o cabelo ficava uma coisa linda. Só que eu sei que ela cuidava da melhor maneira possível, só que com o entendimento que ela tinha, né. Então hoje eu vejo que as crianças de hoje já crescem com outras referências, eu cresci com referência em que todos os filmes as meninas tinham cabelo liso, então, RBD, eh, as Patricinhas, Meninas Malvadas, todo mundo com cabelo sempre muito liso, até nas novelas. Então eu achava o meu cabelo bonito, só que eu não conseguia entender que o volume que eu tinha era legal, então eu não se falava de definição, era passar um creme e fé. E também não podia lavar o cabelo todo dia para passar creme todo dia, porque eu não tinha dinheiro para comprar creme todo dia, então tinha dia que tinha o day after era triste, então eu fazia trança, foi aí que eu aprendi a fazer trança, e fazia penteado, e ia levando. Então, o que me incomodava mais mesmo, principalmente na adolescência, era o volume, porque como eu não tinha esse acesso à definição, o pentear seco, ele ficava muito volumoso, eu tinha que me dava mais dor de cabeça. Uma vez o menino falou que o meu cabelo parecia pelo de cachorro. E isso era, ai, muito tenso. Então foi quando inventaram a progressiva, e começou a ter aquele boom da progressiva, eu falei assim: "Ah, mãe, eu quero só tirar o volume". Então depois que eu fiz 15 anos, com o cabelo lá quase na bunda, aí eu fui e fiz e foi assim, um sonho, porque o cabelo ficou maravilhoso. Ficou com volume ideal pra mim na época, e não dava tanto trabalho. Só que conforme a gente vai retocando, né, o cabelo ia ficando mais liso, e eu não tinha esse entendimento. Então quando eu fui ver, o cabelo já estava liso. E e assim eu fui indo, e eu achava maravilhoso, porque todo mundo que eu via e os cabelos que eu admirava na época, todos eram lisos. Então pra mim, eu falava assim: "Ah, então tô ficando que nem elas, né", tipo um padrão, que na época nem se falava sobre padrão, né. Mas foi mais ou menos isso. Então, aos poucos, eu nem fui sentindo. Então, muita gente nem sabia como o meu cabelo era, nem eu sabia como a curvatura que eu tinha, eu não lembrava mais. Então, quando eu comecei a perceber que meu cabelo começou a perder volume, e o único corte que eu estava conseguindo fazer era o long bob, porque cabelo alisado só base reta, e nem babyliss pegava mais, aí eu fiquei enjoada, falei: "Ai, meu cabelo estava", olha o destino, o cabelo estava minguado, logo eu que não queria volume. Aí eu resolvi fazer a transição. E te falar, foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida. Hoje eu não me enxergo mais como a Angélica de cabelo liso. Eu vejo foto, assim, parece que foi outra vida. E uma coisa que é muito boba, mas que eu ficava pensando assim: "Ah, eu queria fazer escova às vezes no meu cabelo e ficar com aquela voltinha na ponta", porque a ponta já ficava reta, Cleópatra. Então foi uma das coisas também que é bobo, mas eu ficava pensando. Então, depois que eu comecei a fazer a transição, eu com o meu cabelo que eu só comecei a sentir mais diferença na textura quase um ano depois, porque o meu cabelo ele ficava igual um S, assim, e o restante liso, então não me incomodava tanto. Só que eu estava tão focada que eu não fazia escova, eu não fazia prancha, não fazia nada, eu só ia na fé. E teve gente que falou: "Nossa, vai fazer uma escova, nossa, seu cabelo tá descabelado". Nossa, me falavam que eu parecia a Hermione nos primeiros filmes do Harry Potter. E mal sabia eles que pra mim era elogio, né, que a Hermione é uma diva. Então, e assim eu fui levando, eu tinha muita certeza do que eu queria, eu não sabia como ia ficar. Mas eu falei: "Ah, não, vamos embora, se não ficar bom, aliso de novo e fé". Porque assim, as pessoas colocam a gente numa caixa em que se você escolhe fazer a transição, você tem que ficar natural pra sempre. E se você escolhe alisar, você tem que ser lisa pra sempre, e não existe nada disso, gente. Você tem que ter o cabelo que você quiser. Se hoje eu quiser ele natural, eu vou deixar. Se amanhã eu quiser ele, de prancha, ou se eu quiser ele de babyliss, de triondas,
whatever. Whenever. Eu sei como eu quero meu cabelo e mais ninguém, enfim. Assim, pra mim, foi mais fácil, entre aspas, porque eu sofri, mas não sofri muito. Mas eu sei que muita gente sofre. Tanto o preconceito de estar com 2 texturas da sociedade, como também a pessoa se sente assim: "Ai, parece que eu tô desleixada, descabelada". E como eu trabalho com beleza e com cabelo e tudo mais, e assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu tinha cliente, hoje até quando eu faço lá no meu trabalho, é pra pessoa se conhecer. Então, se eu me conheço, eu não me importo com nada que ninguém vai falar. Então é o que eu tento passar. Eu sei que nem todo mundo, tem esse discernimento, né, minha mãe sempre me ensinou isso, então isso é muito enraizado em mim. Então como eu queria tanto a transição, não interessa quem falasse que não estava legal. O que a gente tem que fazer é o seguinte: "Ah, alguém falou que não tá legal?" Manda a pessoa para aquele lugar, mesmo que seja mentalmente, porque quem tem que saber é a gente, mais ninguém. Cada um ninguém paga meu boleto, então ninguém tem que saber como eu vou ter meu cabelo, minha roupa, entendeu? E é isso. E meu marido sempre dizia, né: "Ah, deixa seu cabelo crescer natural, vai alisar pra quê? Tanto sofrimento com esse negócio". Mas mesmo assim, né, quem sabe meu cabelo sou eu. Então mesmo tendo a opinião dele, eu queria ele liso e ele foi liso por muitos anos. E quando eu decidi que não queria mais, eu parei de alisar. E foi isso. Big shop, né, muita gente faz. Eu não tive essa coragem. Então, o máximo que eu cortei foi aqui, assim, acima do ombro, que pra mim era muito curto, mas eu estava empolgadíssima, era um cabelo diferente. Então, assim, eu comecei a enxergar ele com outros olhos. Ele ficava bagunçado, ele ficava descabelado, mais volumoso, eu achava maravilhoso. Então, eu já estava começando, sentindo que estava vindo aí. Então, mas o fazer o Big Shop, passar a máquina, pra mim nunca foi uma opção. Admiro quem faz, vejo que muita gente fica linda assim, mas Angélica não combina comigo. Mas, assim, corajosas, parabéns quem consegue. Mas se você também não consegue como eu, minha filha, parabéns também, porque ficar sem química, aprender a ver que todos os produtos que você tem não servem mais. Então, o cabelo que era super oleoso, de repente ficou seco. Então, o shampoo que você usava não serve mais. E tudo fica diferente. Você começa a ver que, gente, eu não sei nada mais, vou ter que reaprender tudo. E é uma batalha. Mas vale a pena, se você tem a certeza, se é isso que você quer, vale a pena. E se também depois sentir: "Ah, não valeu a pena", alisa de novo, menina, e é isso. Você que está fazendo a transição e não sabe, se você faz a transição e continua fazendo a escova, continua, fazendo esse ato de alisar, o cabelo não acostuma, ele não volta a cachear. Eu acho que eu vou causar desilusão e dor a vocês. Tendo todo esse sofrimento de deixar de passar química, mas a gente chama como se fosse um alisamento térmico, porque você continua fazendo a mesma coisa, então o cabelo entende que ele tem que ficar daquela maneira. Então, o que acontece é que você tem que estimular. Então: "Ah, meu cabelo", igual o meu não cacheava, ele só meramente ondulava, mas eu passava o creme, a gelatina e amassava ele para poder ativar o cacho. Porque o cabelo vai acostumando. É igual aquele cabelo que muitas vezes ele é super crespo e de tanta pessoa fazer escova, ele alisa às vezes mais rápido do que aquele cacheado que não faz escova sempre, que a escova acaba voltando. Então o cabelo acostuma. Então assim, vai fazer a transição? Evita. Claro, vai ter alguma ocasião que você sinta que precisa, arrumar mais, deixar mais alisado por causa das 2 texturas, ok. Mas não faça isso sempre, senão você vai ser uma perda de tempo. Você que está passando pela transição, eu sei que tem horas que dá vontade de sair correndo, Senhora, mas não desista, porque o mais importante é você mesmo escolher, decidir, enxergar o seu cabelo e se identificar, que também é muito importante, porque tem gente que não se identifica, e tudo bem também. E se você está passando por alguma coisa, comenta aqui, quem sabe eu posso te ajudar com algum conselho. Eu acho que todo mundo que já passou pela transição tem algum ensinamento para passar. E eu acho que o que a gente precisa mesmo é de apoio, porque é um tipo de coisa que muita gente não fala. E o cabelo é uma coisa que mexe muito com a gente. Às vezes a gente nem percebe, mas aquele dia que o cabelo tá bonito, a gente pode ter R$ 1 no bolso, mas a gente já ganhou o dia. Então, e quando ele tá de um jeito que a gente não tá acostumada, ainda mais assim, o cabelo liso tem a praticidade, entre aspas, então você não necessariamente precisa lavar ele todo dia,
Você já pode sair com ele seco, amarrar e pronto. E que o cabelo, por exemplo, igual o meu. Menina, quando eu prendo, já era, meus cachinhos vão embora. Então, ou eu durmo com ele solto e convivo com frizz, ou isso. Então, a praticidade do cabelo liso realmente, às vezes, faz isso. Gaguejei. E isso faz com que as pessoas tenham mais essa resistência em deixar crescer, porque acha que vai demorar mais para se arrumar para trabalhar e vai atrapalhar mais a vida, entre aspas, entendeu? Gente, um minuto de silêncio pro meu batom da Lancôme, que acabou de acabar, mas vou usar até a última gota. E outra coisa, é a importância da referência na vida da gente, né? Eu cresci com quase todo mundo de cabelo liso. E mesmo assim, minha mãe me enaltecia. O sonho dela era ter cabelo cacheado. Ela fazia permanente e tudo mais. Bem anos 80. E minha prima, né, minha diva, minha videomaker que tá aqui filmando, uma vez quando ela era pequenininha, ela falou pra mim assim: ai, Angélica, só você tem cabelo cacheado igual o meu, o nosso cabelo é lindo. E eu recebi assim, falei: menina, nunca tinha pensado nisso. Aí a gente não enxerga com os olhos das outras pessoas, cada um vê dentro do seu corte, dentro da sua bolha. E isso pra mim foi muito importante. Então hoje, quando eu converso com outras pessoas sobre cabelo, então muita gente fala também sobre, às vezes, a pessoa tem o cabelo liso, a filha tem o cabelo com uma textura diferente, a pessoa fica meio perdida, não sabe o que fazer, e fala: Angélica, o que eu faço? Isso acontece muito lá no meu trabalho, que as meninas têm muita proximidade comigo. Eu falo: só apoia, procura vídeo, procura referência. Então, assim, gente, procure referências de pessoas com cabelo parecido com o seu. Não adianta você olhar só aquela influenciadora que tem um montão de seguidor, mas tem um perfil totalmente diferente do seu. Então, o legal é a gente se espelhar em pessoas parecidas, tanto no cabelo ou em alguma coisa, no jeito, no estilo, porque isso acaba animando a gente. E quem é mais novo, agora essa geração nova que tem essa coisa de se comparar e tudo mais, isso faz muito mal para a cabeça. Então, é muito legal você ver que existe a diversidade, que cada um é de um jeito, mas a beleza de cada um é única. Então, você fazer um elogio, ou a pessoa chegou, tá um dia frisado, mas tá bonito. Então, fala assim: ai, tá legal, apoia, porque isso faz muita diferença. Às vezes a gente acha que não tá dando diferença nenhuma, mas a pessoa recebe de um jeito totalmente diferente. Então, isso é muito legal. Então, assim, gente, agora eu já tô terminando a minha make, preciso finalizar esse cabelo que tá aqui dentro. Então, comentem aqui alguma dúvida, alguma ajuda, uma reclamação de alguém. Então, e deixa seu like aqui. E toda quarta-feira, às 7 da noite, eu tô aqui com vocês, tá? E me sigam também no Instagram, tá? @suablogueira. Beijinhos!